A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar nessa hora para juntamente podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adulto, edição 84, A Soberania de Deus e as Adversidades Humanas, um estudo no livro de Jó. Nesse segundo trimestre, estamos estudando o livro de Jó. E nessa semana faremos a lição, número 10, a 10ª lição, tem como título A Paciência e Perseverança no Sofrimento. O texto base está em Jó, capítulo 2 a 42, e Tiago, capítulo de Tiago 5. Nós não vamos ler todo esse capítulo, porque se torna grande, Mas o de Tiago nós vamos ler agora. Logo após, nós estaremos fazendo oração para dar continuidade ao estudo, orando pela minha vida e pela sua vida, para que Deus possa estar abençoando esse estudo, E que nós venhamos a ter ensinamentos profundos. Então, Tiago, Vamos abrir em outro livro, Tiago, capítulo 5, o capítulo 5 de Tiago, E pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes consumidas da traça. E o vosso ouro e a vossa prata enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram e as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama aos clamores dos que ceifaram, contaram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste e cevaste o vosso coração como um dia de matança, e condenaste e mataste o justo, e ele não resistiu. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próximo. Irmão, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados, eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, não façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E ore sobre eles, ungindo com azeite e em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que saireis. A oração feita por um justo pode muitos incisos feito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmão, se alguém tem entre vós, se tem desviado da verdade, alguém converter, sabe aquele que fizer converter o erro do seu caminho, um pecador salvará a morte uma alma e cobrirá a multidão dos pecados. O objetivo desse estudo, irmão, dessa semana,
é que o aluno aprenderá que a paciência e a perseverança na fé, mesmo em meio ao sofrimento, são recompensados por Deus no tempo certo, trazendo crescimento espiritual e bênçãos entesouradas, né? Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, agradecido a Deus pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. E nós clamamos a Ti, ó Deus, através dessa oração, para que o Senhor abençoe, Senhor, a Tua palavra já lida aos nossos corações, transformando vidas, curando, Senhor, e que nos abra o entendimento da Sua palavra, para que possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco através desse estudo. Pai, muito obrigado por esse momento de comunhão na Sua presença. Abençoe a todos, que o Senhor possa estar esclarecendo o estudo dessa semana aos corações dos nossos amados e ouvintes inscritos do nosso canal, ó Pai. Permita-nos, ó Deus, que continuemos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, ó Pai, que a todos venha conhecer a Ti, Senhor, como único e suficiente Salvador. Abençoe os inscritos do nosso canal, ó Deus, aos amados irmãos que têm sempre nos apoiado, ó Deus, ser com eles, abençoa eles, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Então, irmão, já temos lido o texto, né? E aqui falamos sobre o título, né? Que fala sobre paciência. Você sabe o que é paciência? Nós vamos ver aqui que a paciência é a qualidade de quem suporta algo sem reclamar, sem resignação, sem murmuração, né? Então, Deus se agrada que quando nós não murmuremos, né? Uma das quedas do povo de Israel, lá no deserto, foi a murmuração, a reclamação. Também esse estudo aponta outro verbo, né? Vamos dizer assim, perseverança, perseverar, né? A qualidade de quem não desiste, né? Aquele que não desiste, que sempre está perseverante, facilmente, diante de uma dificuldade, né? Obstinado, persistente. Então devemos ser insistentes no propósito que Deus quer transformar e persistente naquilo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. Então, irmãos, o livro de Jó, o autor nos ensina a importância da perseverança na vida cristã, né? E quando nós entendemos de perseverança, de posições, né? De permanecer na posição que foi chamada. Jó enfrentou sofrimento intenso, perdeu seus bens, seus filhos e a sua saúde, né? Jó não perdeu somente a saúde, mas perdeu o que mais, eu creio que ele cuidava, zelava, que eram os seus filhos, né? O amor que ele tinha pelos seus filhos. Além dessas perdas, teve de lidar com a rejeição e a incompreensão dos seus amigos e de sua esposa, né? Fato aqui que a esposa de Jó, ela mandou amaldiçoar Deus, né? Mas mesmo assim Deus não levou em conta, né? No entanto, permaneceu fiel e não abandonou sua confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia sem esperança. Olha só, né? Jó ali, né? Perdendo tudo, mas o que era principal? A confiança em Deus. Devemos ter confiança no propósito de Deus. A paciência de Jó não foi uma resignação passiva, mas uma resistência firme, baseada na certeza de que Deus é soberano. Então Jó entendia que Deus é soberano, mesmo que o propósito de suas ações não fosse claro. Talvez as dúvidas no coração de Jó, muitas das vezes, claro que bateu por querer ser humano. À medida que avançamos no relato, percebemos que a lealdade de Jó permanece inabalável. Olha só, né? E os esforços de Satanás para denegrir, desacreditar, falharam. Então, a persistência de Jó, mas a veracidade que o inimigo tinha,
de estimular, mas ele era persistente em permanecer fiel ao Criador. Assim devemos ser nós, né, irmãos? Esta lição nos desafia a manter a fé diante das adversidades, das lutas, né? Confiando que mesmo sem compreender o motivo do sofrimento, Deus é justo e fiel. Com certeza, Deus é justo e fiel, né? A paciência, um gomo de fruto do Espírito, precisa ser cultivada, continuamente por meio da oração e da confiança no Senhor, né? Ele coloca aqui, né, um gomo de laranja fazendo uma analogia à paciência, né, à perseverança, né? Mas é um dos frutos, né, que é a paciência. Então, que peçamos a Deus esse fruto, né, para que fortaleça cada dia a nossa fé e a perseverança no caminho do Senhor. A história de Jó nos ensina que perseverar na fé não elimina a dor, com certeza, né? Quando você reconhece que as lutas, problemas, o sofrimento, ela traz muita dor e não nos isenta de passar por esses problemas, mas nos capacita a enfrentá-la com esperança. Então nós somos firmados na esperança que um dia tudo vai ser eliminado, né, da nossa vida. Sabendo que no tempo certo Deus trará a cura e a restauração. Deus honra a fidelidade dos que não desistem. E nas provações que a nossa fé é amadurecida e fortalecida. Então, é nesses momentos que nós provamos, né? E Deus percebe que nós temos fé para suportar as dores. Primeiro tópico aqui, irmão, a paciência de Jó. Então, vai falar Jó 2, 3 a 10, né? Vamos ler esses versículos que traz a base do texto, né? Do texto, dos tópicos, né? Na verdade, Jó, rapidinho aqui, né? Jó 2, 3, 10. Diz assim: E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir por sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe os ossos da sua carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó em uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher disse: ainda retém a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus se não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, né? Então aqui no versículo 3, o básico aqui, né, é quando Deus dá realmente o testemunho de quem é Jó, né? Porque ninguém há na terra, ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando do seu mal, e anda em sua sinceridade. Que homem, né? Que padrão de moral Jó teve, né? Satanás não se dá por vencido, com cinismo ele responde a Deus, desafia a integridade de Jó, argumentando que ele só permanecia fiel porque ainda não havia experimentado a dor física, né? Então,
a acusação do Satanás foi que Jó só permanecia fiel porque ainda não tinha passado pela dor física. Satanás então pede permissão para afligi-lo diretamente. Jó 2, 4, 5. Isso nos ensina que o inimigo não tem poder limitado sobre as nossas vidas. Ele só pode agir com a permissão de Deus. Então, o inimigo só tem permissão até onde Deus permite, né? Até mesmo as provações e tentações estão sob o controle soberano de Deus, que nos dá força para superá-la quando confiamos nele. Mesmo após perder tudo e ser afligido por feridas dolorosas, Jó não pecou com seus lábios. Deus elogiou a sua integridade. Então, Jó, agora ele está sendo acusado e Deus aqui, como advogado, né, intercedendo pela vida de Jó. Ainda retém a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Jó 2:3. A maior prova de sua paciência veio quando sua esposa, desesperada pelo sofrimento, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e desistisse. Jó 2:9. Para ela, abandonar a fé parecia ser a única saída, né? E muitos têm entrado por esse caminho quando as provações vêm, que abandona a Deus, né, irmão? Não é o correto, né? Mas ali que está a nossa sinceridade, a nossa persistência de andarmos junto com Deus. Nos momentos mais difíceis da vida é que nós somos confrontados sobre a nossa verdadeira fé em Deus. Contudo, Jó respondeu com sabedoria e firmeza: receberemos o bem de Deus ou não receberíamos também o mal? Jó 2:10. Essa postura revela que a verdadeira paciência não nega a dor, mas se recusa a deixar a dor e define a nossa fé. Jó mostrou que é possível sofrer e ainda confiar plenamente em Deus. Sua paciência foi uma confiança ativa, consciente de que, mesmo sem resposta imediata, Deus tinha um propósito maior. Então, mesmo diante das adversidades, né, Deus tem um propósito maior na vida de cada um de nós. A história de Jó nos ensina que podemos ser sinceros em nossas orações, expressando nossa dor, mas precisamos também confiar na fidelidade de Deus. Olha só, né, irmão? Então, temos que confiar no propósito de Deus, na fidelidade dele, pois seu propósito vai além da nossa compreensão. Então, nós falamos nesse primeiro tópico, né? Aqui, a paciência de Jó, um exemplo, né? Como Jó se mantinha fiel, sincero, reto, temente a Deus e desviando do mal. Como seria bom se nós tivéssemos mais Jó nesses dias, né? Apesar das lutas e provações, ele permaneceu fiel e não se deixou abalar pelas circunstâncias. É isso que devemos permanecer, fiel a Deus. Segundo tópico aqui, o chamado à paciência, a Bíblia. Tiago 5:11. Vamos ler aqui Tiago 5:11, né? Vou pegar aqui o celular, aí fica mais rápido, né? Tiago 5:11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, o Senhor, né, que é piedoso, misericordioso, teve a compaixão na vida de Jó. Na sua epístola, na carta, né, de Tiago, aborda as dúvidas e preocupações de seus leitores. Nessa interação, destaca a paciência como uma virtude essencial na vida cristã. Em Tiago 5:11, ele usa Jó como exemplo de perseverança, afirmando: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste
o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, irmãos, Jó foi cheio de compaixão e de misericórdia da parte do Senhor. A misericórdia do Senhor estava sobre a vida daquele homem, porque era um homem paciente, um homem com esperança, né? E nós devemos ter esperança também, irmãos, de um dia podermos estar na presença dele para todo sempre. A expressão bem-aventurado ou felizes, né, indica aqueles que perseveram nas aflições são considerados felizes, aprovados por Deus. Olha só que interessante, né? Quando a pessoa aceita as provações, resiste, né, a não falar contra Deus, né, não murmurar, então ele é uma pessoa feliz, né, uma pessoa persistente no caminho, bem-aventurado, né, pois tem a certeza de que a recompensa divina é certa. Tiago lembra que Deus não é diferente ao nosso sofrimento, né, é indiferente ao nosso sofrimento. Pelo contrário, ele conhece nossas dores e age com misericórdia, propósito, mesmo quando não entendemos seus caminhos, mesmo quando não entendemos o propósito de Deus, Deus age assim, com misericórdia. Podemos confiar que Deus está trabalhando ao nosso bem, olha só, né? Então Deus está trabalhando ao nosso bem. A paciência cristã, portanto, não é uma espera passiva, mas uma espera cheia de fé, baseada na certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, se você tem promessa de Deus a ser cumprida, passa a crer que Deus há de cumprir essas promessas na sua vida. Assim como Jó, somos chamados a perseverar. Olha só. Mesmo sem compreender plenamente os propósitos de Deus no momento presente. A paciência exige esperança em meio a dificuldades e desafios, a não desistir da nossa confiança no Senhor. Essa perseverança não apenas nos sustenta em tempos de crise, mas também molda o nosso caráter, tornando-nos mais parecidos com Cristo, né? Então nós somos mais parecidos com Cristo quando nós perseveramos nos propósitos, fortalecendo nossa intimidade com Deus. A paciência é um exercício espiritual que nos prepara para experimentar ainda mais profundamente a misericórdia e a compaixão de Deus. Então, irmãos, nós falamos no primeiro tópico, a paciência de Jó. Agora, o chamado à paciência na Bíblia, né? Tiago 5,11. E agora, irmãos, nós vamos para o último tópico, né? Aqui é a recompensa da perseverança. Jó foi recompensado, né? Depois de muito tempo, Jó, com aquele sofrimento, ele provou, né, que um homem, em meio às dores, às lutas, provações, ele pode ser fiel, não desistir da sua fé em Deus. Jó 42, aqui rapidinho, né? Jó 42, 12 e 17. Estou em Salmo. Jó 42, 12 e 17. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia e o nome da terceira Querem Auki. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. O seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos.
E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias, né? Olha só como é que a vida se prolonga, né? Quando a pessoa é obediente a Deus, quando faz o que Deus tem um propósito, né? A vida dele se torna uma vida vibrante, uma vida prolongada na presença do Senhor. O terceiro tópico nos diz assim: a história de Jó demonstra que a perseverar na fé não é em vão. Não foi em vão que Jó padeceu, né? E não só para ele, mas para nós também. Hoje nós temos essa história que fala que o homem, mesmo nas provações e lutas, ele pode ser vencedor, né? Ele pode ser fiel a Deus. Então, irmãos, continuando aqui, após sua longa jornada de sofrimento, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido e abençoou com dobro o que possuía antes. Então a bênção de Jó, pelo propósito que ele venceu, as dificuldades que ele venceu, né? Nós vimos que Deus, ele recompensa, né? Ele abençoa, na verdade, aqueles que permanecem fiel a ele, né? Todos nós somos abençoados, mas Deus tem um carinho especial com aqueles que lhe obedecem, né? Todo pai ama aquele filho que lhe obedece, né? E o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó teve novos filhos, viveu 140 anos. Olha só, irmão, 140 anos. É muito tempo, mas a eternidade é maior, né, irmãos? E viu seus descendentes até a quarta geração. Jó 42, 17 a 17. 16 e 17. Sua bênção final foi apenas uma reposição material, mas uma restauração completa, incluindo o crescimento espiritual e emocional. Então, além da material, Jó ainda foi emocionalmente abençoado e espiritualmente. Essa parte da história de Jó nos ensina que mesmo sem entender os caminhos de Deus, mesmo sem nós entendermos os propósitos de Deus, né? Sua vontade é perfeita, sua fidelidade é constante. Então Deus permanece fiel. Ainda que nós não permanecemos fiéis, Ele permanece fiel. Deus não mente, porque Ele não pode negar a si mesmo, né? A sua vontade perfeita e a sua fidelidade constante. A recompensa de Jó foi muito além das riquezas de prosperidade. Ele experimentou uma renovação profunda da sua fé, uma intimidade maior com Deus. O sofrimento não apenas fortaleceu seu caráter, mas também transformou sua perspectiva sobre a vida e sobre o propósito divino, né? A história de Jó é uma prova de que Deus honra aqueles que perseveram. Então foi o que eu falei, né, irmão? Deus tem um cuidado todo especial com aqueles que lhe obedecem, com aqueles que perseveram no caminho, né, em guardar as palavras dele, que tem um compromisso real com ele. Não que Deus tenha acepção de pessoas, não. Deus não tem acepção de pessoas. Deus ama aquele que lhe obedece, que lhe faz a sua vontade, né? Então, devemos obedecer e fazer a vontade de Deus. A história de Jó é uma prova de que Deus honra aqueles que lhe perseveram, mesmo que a resposta às nossas orações demore. O tempo de Deus é perfeito. Então, ainda que venha demorar o propósito de Deus, mas o tempo de Deus está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, né? Deus é perfeito. A perseverança nos ensina a esperar com paciência e confiança, né? Isso é perseverar, né? Perseverança. Deus é perfeito, perseverança nos ensina a esperar com paciência e confiança, sabendo que o agir de Deus sempre supera as nossas expectativas. Enquanto perseveramos,
Deus nos transforma e prepara para nós bênçãos maiores do que imaginamos. Sua bondade e misericórdia revela no momento certo, trazendo restauração, paz e renovação. A jornada de Jó nos mostra que Deus recompensa a fé, a paciência, mas mesmo após momentos de intensa dor e perda, né? Quando as pessoas perdem um ente querido por qualquer circunstância, por lutas, por doenças, né? Vem aquelas reflexões sobre o amor à vida, a paciência, a bondade de Deus. Então devemos sempre pensar que o amanhã não nos pertence, mas pertence a Deus e somos guardados por Ele a todo instante, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. Eu e você, será que temos agradecido a Deus pelos esses livramentos, esses momentos que o Senhor nos guarda do mal? Devemos refletir sobre isso, né, irmãos? Concluindo, Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às tribulações, às lutas, né? Aí que devemos agarrar mesmo a Deus. A história de Jó é um testemunho de que paciência, perseverança, fidelidade sempre traz bênção, restauração completa. Embora o sofrimento faça parte de nossa caminhada, ele não é o fim. Embora as lutas, sofrimento, não é o fim para o cristão, né? Sempre nós teremos um Deus que pode nos salvar de toda a mazela. Embora o sofrimento faça parte da nossa caminhada, ele não é o fim. Deus tem um propósito maior em tudo o que enfrentamos, e nos convida a confiar nele, mesmo quando não entendemos seus planos. Assim como Jó, somos desafiados a não desistir da nossa fé, mesmo quando a resposta demora. Deus está no controle do tempo certo. Nós sabemos, né, que Deus é o único que controla todas as coisas. E todas as coisas são controladas, como diz a própria Bíblia, né? Somos tudo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então são guardados por Deus para o nosso bem. Ele restaura o que perdemos, nos dará força renovada para prosseguir. A esperança e confiança são fundamentais para perseverar, sabendo que as promessas de Deus nunca falham. Nós temos essa consciência, as promessas de Deus não falham. Além de sustentar nossa fé, a paciência molda o nosso caráter, tornando-nos mais parecido com Cristo. Quanto mais a gente vai se aperfeiçoando, mais vamos chegando mais perto de Cristo, mais vamos parecendo com Cristo. Cada provação enfrentada com paciência, nos aproximando mais do propósito de Deus, fortalecendo nossa intimidade com Ele. No final, experimentamos a paz e a alegria e a confiança inteira no Senhor. Assim como Jó, podemos descansar na certeza de que Deus nunca falha. Então Deus nunca falha, né, irmão? Deus, ele acerta o alvo. A confiança em Deus transforma nossa dor em crescimento e revela a sua graça e amor em nós. Eu vou ler novamente esse trechinho aqui. Assim como Jó, podemos descansar na certeza de que Deus nunca falha, né? Essa é a certeza. A confiança em Deus transforma a nossa dor em crescimento e revela a sua graça e amor por nós. Para encerrarmos esse estudo, né? Como você pode desenvolver mais a paciência em sua caminhada com Deus? Em quais áreas da sua vida você precisa de mais perseverança diante das dificuldades? De que forma a história de Jó inspira você a confiar mais no agir de Deus, mesmo quando tudo parece perdido, né? Então, irmãos, chegamos mais ao fim de um estudo sintetizado, né? Curto, mas muito objetivo,
que fala sobre a paciência de Jó, a perseverança de Jó e o chamado à paciência na Bíblia, né? E a recompensa da perseverança. Como que Deus trabalha isso no coração da gente, que a gente seja perseverante. Que Deus possa estar abençoando os amados irmãos. Quero terminar esse estudo, né, dessa semana. Que Deus possa estar abençoando a vida dos amados, né? O estudo é muito mais profundo, mas aqui demos uma pincelada para os irmãos, né? Que fala sobre a paciência, a perseverança no sofrimento. Às vezes a pessoa não quer passar por provações, sofrimento, mas todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte um dia e temos que estar preparados para esse encontro real com Cristo. E aqui nós somos provados também através da nossa fé, nosso comportamento como homens de Deus, né? Como servos de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, quero te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de estar aqui, ó Deus, juntamente com os irmãos, agradecendo pelo nosso canal, pelas oportunidades que o Senhor nos dá a cada um de nós, ser com nossos irmãos, que nós possamos permanecer firmes na Tua graça, na comunhão com o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmão?